Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou contar para você uma coisa que aconteceu comigo há cerca de 35 anos atrás. Eu acredito que aconteceu com muitas pessoas e acontece até os dias de hoje. Eu vou te contar para você a maneira que eu reagi, né, àquela situação. E hoje a vida da gente como que é. Nessa época eu não conhecia ainda, não tinha familiaridade com este livro aqui, ó, Bíblia Sagrada. Hoje, graças a Deus, a gente tem. É diferente a coisa. Mas naquela época, amigos, não tinha. Então hoje o que a gente vai falar neste vídeo a respeito de maldições e trabalhos de feitiçaria, de encruzilhada, cachoeira, terreiro, uma série de coisas que diz que fazem para atrapalhar a vida das pessoas. É uma série de coisas. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Uma vez eu tinha um comércio, né? Um armazém bastante grande. E um belo dia, daqueles clientes do armazém chegou e falou para mim: Olha, eu vi na linha, então tinha uma passagem de linha perto aqui, de linha de trem, né? Que cruzava, fazia um cruzamento com a rua. Então era um cruzamento, ali formava uma cruz. Daí esse cliente falou: Olha, eu vi lá no cruze da linha um trabalho de macumba lá, tinha vela colorida, tinha um pedaço de galinha, tinha um canequinho assim com cachaça. Ele disse que chegou lá, cheirou, viu aquilo. E o pior, tinha um papel ali que eu me deu curiosidade de ver se não tava meu nome ali, alguma coisa. Ele falou, e eu abri aquele papel ali, sabe quem que tava com o nome ali? Eu falei, não tenho ideia. Ele falou para mim, tava o teu nome e o nome da tua família lá. Você cuida, rapaz, que esse troço pega, perigoso, tal, tal. Ó, se trata de dar um jeito de quebrar isso aí, procurar recurso em algum lugar. E como eu diz, eu não tinha familiaridade com este livro, Bíblia Sagrada, então eu fiquei apavorado. E segundo o conselho que eu recebi, eu fui numa tal de curandeira. Essa curandeira, ela colocou um copo com água lá, aquele copo quinado assim, numa mesa ali, foi girando e falava: Olha que essa sombra lá, olha ele lá. É um trabalho que fizeram para você e tal, tal. E eu pensava no meu comércio, né? Vai água abaixo, alguma coisa assim. Eu sei que não vou alongar a história, que passou um tempo lá, aí abandonei aquilo lá. Uma outra vez apareceu um sapo em casa com a boca toda costurada. Uma série de coisas. Olha, a gente não tinha sossego, a gente vivia apavorado com aquilo. Percebe? Então tem muitas pessoas hoje nessa mesma situação que eu passei. E talvez passando pelas mesmas angústias, as mesmas apreensão, os mesmos medos. Eu pensava, esse trabalho, será que foi feito para destruir o meu negócio? Quem sabe foi feito para destruir a minha família ou até a minha vida, alguma coisa? Olha, é complicado isso aí. Mas passou, o tempo passou, devagarinho, né? A gente conversando com os amigos, amigos se convertendo, e até que chegou a minha vez. A vez que o Senhor, né, me colocou, chegou. E então hoje, graças a Deus, a gente tem essa familiaridade com a palavra de Deus e a gente já não teme mais essas coisas. Agora, para essas pessoas que temem, eu não sei se tem alguém que está vendo este vídeo que talvez estejam passando por isso, por esse problema. E daí vem aqueles conselhos, meu amado, que conselho, vai lá no curandeiro, ou vai lá naquela hora daquela igreja, lá tem um pastor super ungido lá, e faz trabalho de libertação, e lá eles fazem
aquela oração poderosa, aquela oração forte, né? No meio evangélico, assim, agora lá no centro, onde faz os trabalhos lá do mal, da feitiçaria, é a mesma oração, mas só que lá eles chamam de reza braba. Reza braba. Então, reza braba ou oração forte, assim, quase a mesma coisa. Mas tem aquelas pessoas que, de boa intenção, indica esses lugares pra gente. Agora, amados, por exemplo, a oração forte, lá numa denominação, numa igreja, alguma coisa, olha, mas a gente, a partir de quando a gente pega o conhecimento das escrituras, a gente vê que não tem oração forte. A oração, ela é forte por si quando ela é feita de acordo com a vontade de Deus. É poderosa, é indestrutível. Não tem macumba que consiga vencer uma oração feita por um justo aí, de acordo com a vontade do Senhor. Ao passo que pode ser forte, pode rasgar, pode virar pelos avessos lá. Se não for da vontade do Senhor, não vai surtir efeito nenhum. A pessoa só vai ser enganada. Então, a gente tem que deixar de certas coisas. O cristão tem que se apegar à palavra de Deus, tem que procurar ter comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, e deixar desses misticismos. Então, o problema, sabe o que é? É que tem muitas igrejas evangélicas, principalmente, que pegam essas coisas, esses medos das pessoas e aplicam daí lá aquelas invenções de oração forte, e não sei o que, incentivam as pessoas ali. E só que o que acontece é que as pessoas ficam amarradas naquilo ali, é uma prisão. Cada mosquito que voa, cada sombra que aparece na parede, lá corre, lá tem que ir lá no super ungido lá para quebrar a maldição. Ah, é maldição hereditária. Veio já de geração, olha, acidente acontece com tudo da família, não sei o quê. Quer dizer, de repente começam a ligar coisas da imaginação. E em vez de ensinarem a Bíblia, em vez de pregar o evangelho, salvação para as pessoas, começa a colocar esses medos ainda mais. Amado, desses ambientes nós temos que fugir, que manter distância, certo? Então eu vou passar para vocês aí, eu estudei, né? Graças a Deus estou firmado nessas coisas que eu vou passar para vocês e espero que vocês também tenham a libertação como eu tive desse medo que eu tinha, desses horrores, desse terror que eu passava sem fundamento, porque eu não conhecia a verdade. Veja bem, João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois no versículo 36 do mesmo capítulo 8 diz: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que não fala nada em oração forte, reza braba, não sei o que, as coisas. Simplesmente fala que a pessoa quer sair desse medo, procure conhecer a verdade. O que é a verdade? É o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, através das Escrituras, nós encontramos o Senhor Jesus, encontramos o caminho da verdade e da vida, e nos libertamos desses misticismos, dessas coisas que, infelizmente, nas igrejas evangélicas, na cristandade, pegam essas coisas que é com a intenção de quê? Não é com a intenção de glorificar Deus, nada, é com a intenção de ter um público na palma da mão, de prender, é uma gaiola onde prende as pessoas ali. Aí, cada coisa a pessoa corre lá, para resolver todos os problemas. Quando nós, amados, a solução está tão perto, como diz lá em Romanos, a palavra está perto de ti. Não está longe de ti, está na tua boca e no teu coração. Sei que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, né, como Senhor da vida da gente, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação. Pronto, é o que a gente precisa, amados, é disso aqui. Então nós vamos passar agora aos versículos da palavra de Deus, porque estudo bíblico sem abrir a Bíblia e estudar ali, né, meditar no que está escrito, não é estudo bíblico.
Mas agora então, venha comigo, vamos então à Bíblia. Aí está, amado, livro de João, capítulo 17, versículos 9, versos 15 e versos 20. Veja que diz assim: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas para aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo que os tire, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Vocês acho que já estão cansados de ver nos meus vídeos, de ler esse texto e ouvir eu falar disso aqui. Mas notem bem, vamos ver aqui novamente. Aqui, Jesus, um pouco antes de ele ser entregue para ser crucificado, né, ele estava se despedindo daqueles que estavam junto com ele, dos discípulos, aqueles que acompanhavam ele em toda parte. Então ele estava falando para eles que ele está chegando a hora dele ir, voltar para o céu, voltar para o Pai, mas ele falou o seguinte, ele fez uma oração ao Pai, pedindo que o Pai guardasse os seus discípulos ali. Nessa oração ele falou, enquanto eu estou com eles, eu os tenho guardado, e nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Quer dizer, dos discípulos dele ali, apenas Judas Iscariotes se perdeu e ainda foi para cumprir as escrituras. Não fosse isso, até Judas Iscariotes estava protegido. E daí o que acontece que o amado Jesus está orando ao Pai, orando por proteção dos que estavam com ele ali, ó, dos que me descem, que são teus. E depois ele fala aqui, olha, que guarde do mal, não diga que estire do mundo, mas que guarde do mal. E ele fala daí, este versículo ainda é para nós, é para mim, é para você, para aqueles que creem no Senhor Jesus, para os salvos. Ele diz, olha, não digo somente por estes, né? Não rogo somente por estes, aqueles que estavam junto com ele, não era só por aqueles que Jesus estava rogando, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, diz o Senhor Jesus, né? Por intermédio da tua palavra, quer dizer, através da palavra que Jesus passou para os apóstolos e que os apóstolos passam para nós. Então, nós cremos no Senhor Jesus e recebemos essa oração, tomamos posse dessa oração para nós. Percebe? Só que tem que ter cuidado, amados, que tem que ser o que os apóstolos ensinaram. Não esses apóstolos de hoje que são falsos, porque não tem apóstolo verdadeiro hoje. Os verdadeiros apóstolos são aqueles da Bíblia só. E é só o que eles ensinaram que né, recebe essa oração do Senhor Jesus. Porque aqueles que aumentarem ou diminuírem daquilo que os apóstolos ensinaram, não tem. Não é o evangelho da graça de Deus, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e não recebe, portanto, a oração do Senhor. Mas aqueles que vêm a crer por intermédio da palavra do Senhor, seja do evangelho da graça de Deus, tem esta oração da proteção do Senhor Jesus sobre si. Que maravilha, né? Que segurança, mas a gente saber que nós temos a intercessão do Senhor Jesus a nosso favor. Vamos ver os outros versículos seguintes. Em 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 5, veja o que diz. Que sois guardados. Está falando, Pedro está falando para a igreja. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Judas aqui, claro, não é Judas Iscariote, é Judas, irmão do Senhor Jesus, né? Como ele diz, que servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Veja que ele está falando ali para a igreja, guardada em Jesus Cristo. Colossenses 3:3. Porque morrestes
Aqui morrer é morrer a natureza do pecado. Em Cristo Jesus morrer a natureza do pecado, mas continua vivo, né? Para Deus. Então ele diz aqui, ó, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que mais? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Bom, amados, até aqui, nós temos, vamos voltar aqui e recapitular o que nós temos aqui, em princípio, esta segurança maravilhosa que é a oração do Senhor Jesus, por mim, por você, por todos aqueles que creem. A segurança dessa oração que o Senhor Jesus rogou ao Pai. Agora eu digo, se nós temos a proteção do Pai, quem que vai conseguir nos tocar? Será que alguma macumba, alguma maldição hereditária, não sei o que, vai ter poder para quem está guardado pelo Pai? Não tem. Então nós temos aqui a oração do Senhor Jesus, nós temos aqui a promessa de ser guardado pelo poder de Deus. Será que tem algum poder maior do que o poder de Deus para passar por cima do poder de Deus e atingir a nós? Então, temos a proteção da oração do Senhor Jesus, temos a promessa de ser guardados pelo poder de Deus, temos a promessa de ser guardados em Jesus Cristo, temos a promessa de que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, temos a promessa de que o que é nascido de Deus, o maligno não toca, não tem. Precisa mais alguma coisa, amados? Precisa mais alguma coisa para sair o medo da coisa do mal, macumba, maldição, sei lá, tantas coisas que inventam? Depois de todos esses versículos, amada, eu tenho certeza que quem está vendo este vídeo aqui, eu tenho certeza, quem está vendo este vídeo aqui, que tinha medo das coisas, acabou, foi liberto. Em nome do Senhor Jesus, foi liberto. Depois dele, isso aqui não é a minha mente, que não é o meu achismo que está garantindo isso, é a palavra do Senhor. Ok? Obrigado, Pai, pela libertação dos que estão vendo isso aqui, estão sendo libertos. Agora tem um detalhe, irmãos. Tem um detalhe. Tem um salvo que pode ser destruído, que, inclusive até a morte física, que pode acontecer. Bom, você me diz assim, mas irmão Antônio, você acabou de mostrar aí na palavra de Deus toda essa proteção e agora vem me dizer que é possível um salvo ser destruído e chegar até a morte física. Como assim? Eu não estou entendendo. Pois é, amados, a palavra de Deus é assim, né? As escrituras são assim. Nós não podemos pegar um texto e daí se apegar naquilo ali e é isso aqui como um padrão. A Bíblia não é um padrão. A Bíblia é um princípio de vida. O Evangelho, a mensagem do Evangelho para nós é um princípio de vida nova em Cristo. Percebe? Então, nós temos que percorrer as Escrituras para nós entender cada detalhe, cada situação, o que se aplica em cada situação. Aí sim a gente tem aquela firmeza em Cristo. Sabe por que é possível uma pessoa salva ser atingida por Satanás? É isso mesmo. Ser atingido por Satanás. Satanás pode enviar os demônios dele lá e arrasar. Salvo. Alguém vai dizer, mas como que um salvo vai ficar endemoniado? Bom, eu não estou dizendo que vai ficar endemoniado. Eu não acredito que a pessoa salva, o demônio tenha condição de possuir ele. Mas dependendo do caso, né? Cada caso é um caso, dependendo do caso, o demônio pode atingir
esta pessoa. Pode por fora, não pode penetrar dentro da pessoa e dominar, mas pode causar mal. Mas como assim? Você leu agora há pouco que o maligno não lhe toca? Pois é, o maligno não lhe toca. Mas tem, como eu disse, cada caso é um caso. Vamos ver por que, que um crente pode acontecer dele sofrer danos físicos terríveis, até mesmo a perder a vida. Então vamos ao texto aqui. Veja, 1 Coríntios capítulo 5, versículos do 3 ao 5. Vocês podem ver desde do versículo 1 do capítulo 5, né? Desde o primeiro versículo e mais para frente também, além do versículo 5. Que vocês vão entender melhor, mas eu vou dizer aqui, ó, esta passagem aqui é o seguinte, você veja que o apóstolo Paulo ele escreveu para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo ele passava, fundava as igrejas num lugar, aí deixava ali aquela igreja funcionando, beleza, alguém ali encarregado, e ele partia para outros lugares. Ele era missionário, o que chamou de missionário, né? Ele era um evangelista, inclusive, e um evangelista itinerante. Então, ele estava num lugar, estava no outro, ele tinha cuidado de todas as igrejas por onde ele passava, ele fundava. E aqui ele não estava na igreja de Corinto. Ele estava, se não me engano, em Éfeso. Quando foi avisado pela família de Cloé que lá na igreja de Corinto estava acontecendo escândalos, estava acontecendo coisas ruins lá. Estava tendo mau testemunho lá na igreja. Então, daí, quando o apóstolo Paulo sobre isso, é que ele escreveu lá para a igreja de Corinto isso aqui. O que estava acontecendo na igreja de Corinto de tão pecado grande, tão terrível? Um cidadão lá, ele estava abusando da madrasta, da mulher de seu pai. Ele abusava dessa mulher. E não era uma coisa que aconteceu lá uma vez, era rotineiro. Essa pessoa já estava acostumada já com aquela situação, aquele pecado. E a igreja lá, como se diz, a liderança da igreja não estava fazendo nada. O que acontecia? Isso ia se espalhar, ia colocar o nome de Cristo, o nome de Deus, o evangelho, todo aquele trabalho, aquele sofrimento do apóstolo Paulo, ia por água abaixo. Então, o que o apóstolo Paulo fez? Ele escreveu a carta nesses termos aqui, né? Falando da atitude da igreja, de não tomar uma atitude, e do que estava acontecendo, a gravidade e o que devia ser feito. Veja bem, ele escreveu, né? Eu, na verdade, ainda que ausente, né? Porque estava em outro lugar, ausente em pessoa, mas presente em espírito. A igreja de Cristo é assim. As pessoas podem estar reunidas longe, distante umas das outras, corpo, mas o espírito tá o mesmo espírito é que está dirigindo a todos. Então ele falou que ele sabia disso, né? Ele estava ausente como pessoa, mais presente em espírito. Então ele falou, presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Que o autor de tal infâmia seria aquela pessoa lá que abusava da madrasta, né? Seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Note que era uma pessoa que estava lá na igreja e que era um salvo. Era um salvo. Mas o que ele estava fazendo, estava colocando um testemunho péssimo sobre a igreja, estava sendo motivo de afastar pessoas dali. Então o que o apóstolo Paulo fez? Ele, resumindo, é como se ele dissesse assim, olha, eu não estou aí com vocês pessoalmente, mas em espírito nós estamos reunidos. Portanto, vocês se reúnam aí, chamem esse cidadão e expulsem ele
botem ele fora da comunhão. E sabe, amados, que aquilo que a igreja, eu não estou falando denominação esta, aquela. Eu estou falando igreja do Senhor, única. Aquela que é o corpo do Senhor, tem esse poder. Veja bem que o próprio Senhor Jesus falou, referente à igreja, que o que a igreja ligar aqui na terra será ligado no céu. Percebe? Não é o que o pastor, o bispo, o presidente lá ligar, mas o que a igreja, as pessoas reunidas decidirem, né, com oração, mediante a direção do Espírito Santo. Então ele falou isso aqui, vocês se reúnam lá, chame esse cidadão e explique para ele que ele vai ser excluído da comunhão, ele vai ficar fora da igreja, e fora da igreja ele está nas mãos de Satanás. Fora da comunhão com o Senhor Jesus, ele está nas garras de Satanás, e Satanás, né, claro, vai destruir a carne dele, vai usar e abusar da carne dele. Parece, amados, que a gente vendo a outra carta, segunda carta aos Coríntios, parece que essa pessoa se arrependeu verdadeiramente, e se arrependeu verdadeiramente, foi reconciliado e foi então aceito a comunhão novamente. E, logicamente, se confessou, o pecado dele foi perdoado, passou e tudo bem, voltou ao normal. Agora, quando a pessoa, amados, ele tem o costume de a prática do pecado, de viver na prática do pecado, aí esta situação aqui se anula. Porque veja bem aqui, diz que o maligno não lhe toca. Mas quem que o maligno não toca? Aquele que é nascido de Deus e não vive em pecado. Nota que o texto aqui não está dizendo que a pessoa não peca. O salvo não é por ser salvo que não peca, mas o salvo peca. Só que o salvo tem que evitar o pecado, tem que fugir, tem que manter distância do pecado. Quando peca, amados, a vida do salvo verdadeiramente, ela se torna uma coisa triste, desagradável. Enquanto a pessoa não confessa aquele pecado, não acerta com o Senhor, a pessoa não tem paz, a pessoa sofre. Veja as orações de Davi quando ele pecou. Então o que acontece é isso, amados, quando a pessoa não vive em pecado, pecou, mas se arrependeu, confessou ao Senhor o pecado, tudo bem. Agora, se não se abusa e vive na prática do pecado, o que acontece? Essa pessoa perde a comunhão com o Senhor Jesus, e a igreja tem por obrigação de excluir essa pessoa da comunhão entre os irmãos ali. E então, essa pessoa, uma vez excluída ali da comunhão, pronto. É a mesma coisa que aquela pessoa que sai para fora da casa, e aí ali para fora da porta já está uma serpente ali na escada, pronto, colocou o pé para fora, pop, picado. Assim amado, aquela pessoa que vive em pecado, não tem temor de Deus, o que acontece é isso, amado. A própria Bíblia diz que o diabo, está lá em 1 Pedro, parece, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele está passeando pela terra, toda parte, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Ele está, amado, quando ele percebe a atitude da pessoa, ele não pode penetrar lá no espírito da pessoa, mas ele percebe os atos da pessoa, e pelos atos, pelo que a pessoa conversa, pela prática de vida da pessoa, ele já sabe se a pessoa é temente a Deus ou não. E aí então é ali que ele ataca na primeira oportunidade que tem. Saiu fora da comunhão com Deus, está nas garras do Satanás. E aí, o que acontece é isso. Satanás não pode destruir o espírito. O espírito é salvo, é do Senhor. Mas a carne, ele daí passa a ter autoridade sobre a carne também. Ao passo que aquele que vive, que tem temor de Deus, que vive em comunhão, né, que se desvia do pecado, o que é?
E esse maligno não pode tocar nem na carne dele. Não tem, amado, aquele que é temente a Deus não tem macumba, não tem maldição, nem hereditária, nem sem ser hereditária, qual for a que pegue, que venha causar dano na pessoa. Porque não tem autorização do Senhor para fazer. Certo? O salvo é propriedade do Senhor. Então só alguma coisa pode tocar com a autoridade do Senhor. Ou o próprio Senhor pode pegar como filho e disciplinar. Aí a pessoa pode ficar doente, pode ter uma série de problemas, mas aquilo não vai causar tristeza como o pecado na vida da pessoa. A pessoa vai entender, vai ter a assistência do Espírito Santo e vai entender que está vivendo em desacordo com a vontade do Senhor, como filho para com o pai. E então essa pessoa normalmente se arrepende, confessa e pronto, está conciliado com o Senhor de volta. Certo, amados, terminamos este vídeo. Eu tenho certeza que pessoas viram este vídeo e foram libertas. Eu não sei porquê, amados, eu tenho essa certeza, porque comigo aconteceu assim. Eu vivia escravo do medo dessas coisas, até que eu cheguei ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e pronto, me senti liberto. Então talvez este vídeo pode ter alcançado pessoas que estão nessa prisão ainda. Está nessa prisão ainda. Então é a oportunidade de ser liberto. Se a pessoa é salvo, né, se liberta desse problema. Se a pessoa não é um salvo, amado, se você que está vendo esse vídeo, por acaso você não é um crente em Cristo Jesus, você não é um cristão verdadeiro, a oportunidade é agora. Pega aí onde você estiver, no quarto, você não precisa ir lá na igreja, lá levantar a mão e dizer que você aceita Jesus. Se o Espírito Santo tocou no teu coração para você crer no Senhor Jesus, creia aí onde você está, confesse para Ele que você é um pecador, que você é um condenado ao lago de fogo e que só o Senhor Jesus, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele derramado, tem condição de te livrar dessa situação. Fala isso para o Senhor Jesus, não precisa ir no quarto, aí onde estiver, só você e Ele. Você e Ele você não enxerga, mas você sabe que Ele está ali, você tem a certeza que Ele está ouvindo a tua oração. Se entregue a Ele de alma, de corpo, peça para Ele ser o Senhor da tua vida e Ele dirigir a tua vida a partir desse momento para frente. Aí você vai ver a mudança de vida, a mudança de situação. E, olha, procure se afastar do pecado. Vai pecar, se pecado, caiu no pecado, não tem problema. Procure não voltar ao pecado, se arrependa e confesse ao Senhor e está tudo bem. Tá certo? Então, por aqui a gente fica, amados. A minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, pelo privilégio. A minha gratidão, meus queridos companheiros de estudos bíblicos que vem me acompanhando durante esse tempo. Você é meu irmão, você é amigos, né, que vem acompanhando. E você também que está vendo esse vídeo pela primeira vez, um vídeo meu, fica o convite, você é bem-vindo para assistir outros vídeos meus, tanto ali no canal no YouTube, como lá no site. Será um prazer ter vocês. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, não é verdade? Portanto, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.